Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar e saudar a doutora Maria de Lourdes Bahia pela forma explícita como tem aqui desenvolvido todo o seu raciocínio e respondido às nossas questões. Sra. Doutora, no desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão, as maiores questões que se levantam são essencialmente as taxas de custo de capital nos COMECs, a extensão da concessão de domínio público hídrico, a extensão da licença para a exploração da central de Sines e os sobrecustos da pré, que temos falado também bastante sobre isso, embora estes sobrecustos, este processo da pré, o seu desenvolvimento tenha sido sempre feito por concursos públicos muito abertos e participados e com alguma importância para o país, essencialmente nos termos de descarbonização, etc, etc, etc. O professor Paulo Pinho afirma nesta comissão que há sobrecustos que não são justificados no setor elétrico. O ponto de partida para os custos dos COMEC foram os cais. A taxa de rentabilidade dos cais era elevada, com uma rentabilidade fixa de capital que se prolongava por muitos anos. O objetivo dos COMEC era levar o setor elétrico a mercado, sendo os COMEC a solução possível para substituir os cais. Isto tudo palavras do professor Paulo Pinho. O efeito económico dos COMEC é que fossem financeiramente neutros face aos cais. Questionado sobre esta matéria dos COMEC e sobre o problema de rendas excessivas, sobre o problema de sobrecustos, ele diz que a legislação que criou os COMEC, na sua pureza original, estava definida para que eles fossem financeiramente neutros. O problema, dizia ele, continuando a sua afirmação e transcrevendo, no fundo, o que ele referiu, era que o problema, como tudo na vida, são os detalhes. E pelos detalhes foram entrando coisas que violaram o princípio da neutralidade. Questionado sobre que detalhes, por um colega do Partido Socialista, ele disse: lá voltamos ao custo de capital, que são uma questão central no aumento do valor económico dos COMEC em relação aos CAI. A Portaria 611 de 2007, de 20 de julho, do Ministro Manuel Pinho, defendeu uma taxa nominal de atualização para o custo médio de capital dos produtores elétricos em 7,55%. A REN e a ERSE defendiam, como a sua doutora aqui explicitou nos seus esclarecimentos, defendiam uma taxa de 6,6%. Sra. Doutora, de acordo com as afirmações do professor Paulo Pinho, o detalhe está aqui. Vamos lá ver, nós aqui temos duas questões. Temos, por um lado, a extensão do domínio hídrico, onde, portanto, já... Sim, pronto, mas esses 6,6 que falou foi a taxa utilizada no estudo do domínio hídrico. Portanto, ela não está a ser utilizada em lado nenhum nos COMECs. Portanto, começo por aí só para pôr aqui, só para esclarecer aqui esta situação. Os 6,6%, portanto, aquele custo médio ponderado de capital, foi a taxa que foi utilizada para a valorização da extensão do domínio hídrico. E qual era a taxa defendida pela REN? Não está ligado. E qual era a taxa defendida pela REN para o cálculo dos COMEC? Relativamente, então, aos COMECs. Relativamente, então, agora vamos falar dos COMECs e da parcela fixa. O que a REN defendia era que a taxa de capitalização fosse igual à da atualização. 6,6. Não, 4,85. Portanto, ou seja, 4,85. Na parcela fixa dos CAIs, e portanto vocês podem ver isto no meu slide 7, no cálculo da parcela fixa... Estava a dizer que não era pior. Não, mas eu explico. Portanto, se voltarmos aqui ao slide 7, ao cálculo do valor inicial, o que é o cálculo do valor inicial? Foi um cálculo que foi feito à data da cessação dos CAIs. Ou seja, nós
num estudo prospectivo, foram determinados fluxos de custos e de receitas que depois foram atualizados à taxa definida no DL, e essa taxa definida no DL, eu por acaso não tenho aqui o artigo, mas era a taxa de rendibilidade da dívida pública acrescida de 25 pontos base. E, portanto, esse valor foi de 4,85, ou seja, esse valor permitiu chegar, esta taxa permitiu chegar ao valor de 833 milhões. Portanto, ou seja, estamos a atualizar os fluxos anuais de custos e receitas, isto no cálculo inicial, porque, portanto, quero que tenham presentes que nesta temática dos COMECs nós temos 3 fases de cálculos. Eu estou aqui a falar da primeira e daquela que depois vai ser convertida naquele valor que vai ser convertido numa anuidade fixa para a parcela fixa. Numa anuidade fixa, sim, para a parcela fixa e constitui a parcela fixa da UGS. Taxa de atualização de 4,85. O que é que esta portaria número 611 determinou? Que a taxa de capitalização, ou seja, a taxa que vai calcular a anuidade, aquilo que os consumidores pagam, foi calculada com base numa taxa de 7,55. E, portanto, o diferencial entre esta taxa 7,55 e 4,85 tem implícito um prémio de risco de 270 pontos base. Portanto, estão a ver? Ou seja, eu para trás atualizo a 4,85 e para a frente capitalizo a 7,55. E, portanto, é este diferencial entre estas duas taxas que nos permite logo concluir que há aqui um prémio de risco implícito. E, portanto, era aquela questão que eu disse, que não concordava. E, portanto, e nos nossos comentários nós dizíamos isso mesmo, não concordávamos com a aplicação de um prémio de risco nesta taxa, nestes 7,55, não concordávamos. E porquê? Em primeiro lugar, e a razão mais importante, era porque o próprio decreto-lei estabelece mecanismos de mitigação de risco que estão associados às tais segunda e terceira fase deste processo e que têm a ver com os ajustamentos anuais e com o ajustamento final. Portanto, isto é o tema das taxas relativamente aos COMECs. Depois, portanto, voltando e indo para outro tema, o tema da extensão do domínio hídrico é outro tema à parte e aí é onde surge os 6,6%. Portanto, espero ter contribuído para esclarecer, mas faz favor. Está com dúvidas? Portanto, Sra. Doutora, de qualquer forma, há aqui um problema de taxas de capital. E, claro, é evidente, não é? Portanto, nós temos numa situação, o que é isto da atualização, o que é isto da capitalização? Portanto, há um custo de capital implícito nestes cálculos, porque senão, se não existisse, nós tomávamos todos os valores e pronto, e não é isso que está aqui em causa. Há o valor temporal do dinheiro e o custo do dinheiro que é necessário ter em conta. E, portanto, aqui a questão é a diferenciação de taxas, porque se eu utilizei, portanto, e o decreto-lei assim o determinou, foi utilizado os 4,85. Se eu calculasse a anuidade que vai para a parcela fixa a 4,85, obtinham uma anuidade de cerca de 64 milhões de euros, que comparam com estes 81. Repare, isto foi o que a EDP recebeu até 2012. E, portanto, há aqui um excesso, no meu entender, como é óbvio. E, portanto, acho que não havia lugar a esse excesso pelas razões que já expliquei. Portanto, esta diferenciação de taxas, e no fundo por uma decisão política que não tem nenhum aspecto de decisão técnica, porque se existiam grupos de trabalho da EDP, da REN, que definiam e estudavam estas situações, por uma decisão essencialmente política, de alguém que publica uma portaria, não se sabe como e porquê, porque, chamemos-lhe assim, a influência técnica não era esta, resultou isto possivelmente num prejuízo para os consumidores. Isto é assim, se me perguntar realmente a portaria que determina a taxa dos 7,55 não explica os contornos da fixação, porque a fixação daquela taxa propriamente dita, nem explicita os fatores de risco que presumivelmente estaria a cobrir, porque, portanto, esta taxa compara com os 4,85, portanto, é implícito um prémio de risco. E a portaria não elenca esses fatores de risco. Aliás, nós não vemos em lado nenhum elencados esses fatores de risco, nem no DL 240, nem nas portarias onde são publicadas as taxas. Portanto, essa informação
não está, não existe. Portanto, essa elencagem eu acho que teria sido muito importante até para esta discussão, se realmente na portaria ou noutro diploma qualquer estivessem lá definidos o que é que levou à fixação desta taxa e, por outro lado, o que é que esteve na base desse prémio de risco, de que fatores é que nós estamos a falar concretamente. Portanto, eu custa-me um bocadinho a entender quando há um mecanismo mitigador. O próprio Decreto-Lei estabelece um mecanismo mitigador de risco, que são as revisibilidades, é um mecanismo de revisibilidade. Alguém falava, há risco de preço. Não há risco de preço naqueles 10 anos, são os preços verificados. Depois, há risco de recebimento. Não há risco de recebimento. A RN que continua a pagar ao produtor e são os consumidores que continuam a pagar a fatura. Portanto, e essa cadeia de faturação está bem definida no DL. Portanto, não vejo onde possa haver aqui espaço para a fixação de um prémio de risco. Então, Sra. Doutora, se não há risco, como é que se pode inferir que este diferencial nesta taxa é um diferencial que é um prémio de risco? É assim, isto nós olhamos para os números, no meu entender, não havia lugar ao pagamento, mas eu olho para estes números e disse, realmente os consumidores estão a pagar um prémio de risco. Pagaram, portanto, porque depois, entretanto, pagaram. Pagaram. Neste momento a taxa já não é os 7,55, já é outra, mas naqueles 5 anos pagaram. Então vamos falar mais um bocadinho da extensão do domínio público hídrico. Aqui, pelo aspecto, há também uma diferença de entendimento relativamente às taxas. Como aqui já foi referido, isto tudo se passa em 2006, 2007, não é? Tendo como secretário de Estado o ministro Manuel Pinho, e então, aqui, o professor Paulo Pinho também afirmou que, relativamente a este aspecto das centrais hidroelétricas, o que nós temos assistido aqui é que nunca ninguém falou e discutiu esta matéria da extensão do domínio público hídrico para as barragens da EDP. Ninguém falou. Falou a sua doutora, hoje falou o professor Paulo Pinho, que eu, enquanto esteve na REN, que esse assunto foi falado e discutido, e eu trabalho nesse sentido, mas ninguém falou. O que acontece é que havia a possibilidade de estender, desde que houvesse uma negociação, mas com a entrada da Lei da Água, isto até tinha que ser objeto de concurso público. Mas como toda a legislação é anterior à Lei da Água, também não era obrigatoriamente, na minha opinião, que isto fosse concurso público, porque toda a legislação era anterior à Lei da Água. Mas o que acontece aqui, voltou a acontecer um diferencial de taxa bastante grande, e que isto parece que implica, à volta este diferencial de taxas implica um diferencial em prejuízo de Estado de cerca de 800 milhões de euros e, portanto, cá está outra vez o problema do custo de capital, cá está outra vez uma decisão política e eu gostaria de saber se esta também é a sua opinião. Portanto, relativamente a este tema, eu não consigo compreender o racional que está por trás da decisão de atualizar o valor residual a uma taxa sem risco. E eu passo a explicar, portanto, qual foi o nosso racional para o estudo que nós fizemos. Numa análise de investimentos, portanto, numa análise de rendibilidade de um investimento, e aquilo que eu ainda há bocado ali já falei em resposta, ali a uma pergunta da senhora deputada do PS, nós vamos aferir, vamos calcular, portanto, determinar se um determinado projeto consegue recuperar e remunerar o investimento. Portanto, o remunerar é a taxa de custo de capital que está a ser considerada. E, para além disso, se o projeto consegue assegurar um excedente. O que é que isso significa? Significa que eu tenho um conjunto de fluxos anuais de custos e proveitos e eu vou determinar se esses fluxos são suficientes para fazer face ao meu investimento. E, portanto, foi essa a nossa ótica, ou seja, não haveria, neste caso concreto, em qualquer projeto, não haveria fluxos anuais de receitas e custos se não houvesse aquele investimento, se não estivesse lá a barragem, que tem aquele valor, portanto, há aquele capital em dívida, que a EDP prescindiu de receber, e, portanto, ele é considerado como um investimento inicial. Eu não posso, em projetos de investimento, dissociar o investimento dos fluxos anuais que vão
no fundo, cobrir esse investimento. Portanto, o próprio critério de avaliação, que neste caso é o VAL, tem intrínseca essa ligação entre o investimento e os fluxos anuais que vão remunerar e cobrir esse investimento. Portanto, fazem parte de um só projeto, têm o mesmo perfil de risco e, portanto, onde é que está refletido esse risco? Está no custo de capital. O custo de capital tem duas componentes. Uma componente de custo de capital próprio, portanto, ele é ponderado, como o próprio nome indica, pela estrutura de financiamento. E temos, por um lado, o custo de capital próprio, por outro lado, temos o custo da dívida, porque a empresa não se financia só com fundos próprios. E, portanto, dentro do custo, da taxa de remuneração exigida pelos acionistas, tem lá uma componente de risco de negócio. Portanto, aquela percepção de risco que os investidores têm em relação a um determinado ativo, ela está no custo de capital exigido, está naquela taxa de remuneração que os acionistas exigem. Portanto, ou seja, para dizer que o custo de capital, ao refletir o risco de negócio, reflete não apenas o risco de negócio, mas também o risco financeiro, portanto, está a refletir o risco do projeto. E, portanto, faz todo o sentido eu pegar todos os meus fluxos e atualizá-los àquela taxa. Porque, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Os diferentes CAIs, portanto, os diferentes projetos que temos aqui em cima da mesa, têm diferentes datas de fim de contrato. Vamos supor, portanto, o que acabou... o primeiro, que foi o Douro Internacional, as 3 centrais do Douro Internacional, terminaram o seu CAI no final de 2013. O que é que iria acontecer no final de 2013? Vamos calcular o valor da extensão àquela data. Então, referíamos os fluxos anuais de receitas e proveitos, portanto, aqueles fluxos operacionais, referíamos esses valores, portanto, atualizávamos esses valores à data de início de 2014, que é a data de início da concessão, portanto, relativamente àquelas 3 centrais. Eu tenho o valor residual, que é um valor único e que existe àquela data, e eu vou fazer o diferencial e vou determinar o meu vale. Eu vou dizer assim, olha, estas centrais, esta extensão vale este valor. Portanto, que foi determinado no final do CAI. Mas o Estado diz, olha, não, eu não quero receber em 2013, nem quero receber em 2015, nem em 2024, não quero receber quando termina o CAI, eu quero receber hoje, em 2007. E portanto, qual foi o nosso entendimento? Ok, eu tenho aquele vale que está referido à data de fim de cada CAI, portanto, o Douro Internacional é 2013, depois temos o Cava de algumas delas em 2015, etc, etc. E vou referenciá-lo a 2007, a uma determinada data de 2007. E a que taxa é que eu vou atualizar esse valor? Vou atualizar lá o custo de oportunidade do produtor. Portanto, que em toda a teoria económica, a taxa adequada para a atualização de fluxos económicos é a taxa de oportunidade, neste caso, a taxa de custo de capital ponderada. E foi esse o nosso entendimento e foi esse o cálculo que nós fizemos. Até porque, a título de comentário, nessa altura o Estado e o Governo estava a precisar muito de dinheiro e, como tal, isto é mesmo uma oportunidade. A EDP aproveitou talvez uma boa oportunidade de negócio e pagou 759 milhões de euros pela extensão da concessão do domínio público hídrico, não é? E, portanto, talvez porque o Estado precisava muito de dinheiro e, portanto, aproveita o dinheiro que a EDP deu. Sra. Doutora, eu gostaria de dar, no fundo, que a Sra. Doutora me pudesse responder eventualmente à resposta da EDP relativamente a esta matéria da extensão do domínio público hídrico. Porque a EDP diz que não pagou só 750 milhões de euros. A EDP diz que pagou 2.100 milhões de euros. Porque o que está em discussão não é o pagamento de ativos, mas sim pagar a extensão do direito a explorar essas centrais. E que a EDP, como a senhora doutora há bocado referiu, prescindiu do valor residual dos equipamentos que eles consideram nesta extensão do domínio público, dizendo que são 1.350 milhões o valor residual. Ou seja, o valor residual mais 759 milhões são 2.100 milhões e que inclui neste valor
que eram 55 milhões a licença de recursos hídricos e que incluía nestes 55 milhões a licença de recursos hídricos. A taxa de recursos hídricos. Portanto, o que aconteceu é que a EDP diz que pagou 2.100 milhões de euros. Está de acordo com isto? Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sra. Doutora. Isto é assim, a EDP tinha um valor em dívida. Portanto, o valor residual era o valor em dívida que a EDP tinha direito a receber no final do CAI. Portanto, mas prescindiu para ter um direito. Portanto, ou seja, está a ver? Portanto, o projeto foi avaliado como um todo e tendo em atenção que aquele valor seria o investimento, mas era um capital que estava em dívida. E, portanto, eu compreendo também aí a posição da EDP. Ok, pagou os 750, mas, por outro lado, também é evidente que teve que investir. Lá está, por isso é que eu digo que é um investimento inicial. Portanto, é o investimento inicial, portanto, é aquele valor de partida que a EDP prescindiu de receber. Portanto, eles fazem as contas dessa maneira. Portanto, não seriam 700... Mesmo para concluir, porque... Não, é só uma questão direta. Portanto, considerando isto, não seriam 759 milhões, mas seriam 2.100 milhões menos 55 milhões da taxa de recursos hídricos. Assim, a EDP não ia... Portanto, o que é que a EDP pagou? Eles fazem as contas de qual é a perspectiva. Ok, eu tinha direito a um valor de residual que não recebi. Portanto, e consideram isso como um custo. Portanto, aliás, nas contas que eu faço, esse valor é deduzido. Portanto, está deduzido. A EDP considera que está a pagar esse valor mais os 750 milhões. Portanto, são valores que estão em cima da mesa. Agora, eles valorizaram, foi portanto, em termos, esse valor residual, quando eles falam nos 1.300, eu, por exemplo, falo em 1.000 milhões. Portanto, eles valorizaram, foi esse direito que têm de recebimento. Portanto, por causa daquele jogo, jogo entre aspas, não é? das taxas. Muito obrigado, Sr. Doutor.